Então, muito boa noite. Vamos iniciar mais uma sessão do Grupo de Trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social, um ciclo promovido no âmbito da PASC, da Plataforma de Associações da Sociedade Civil. Esta nova direção a que eu presido tem apostado fortemente nos grupos de trabalho. Para além deste, que é coordenado pelo Carlos Magalhães e pelo Rui Martins, há mais dois outros grupos de trabalho ativos, a saber o Grupo de Trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, coordenado pela Ana Sofia Lopes e pela Paula Policarpo, e há ainda o terceiro grupo de trabalho coordenado por mim próprio, pelo Samuel Dimas, que tem como horizonte temático lusofonia e relações internacionais. Estes grupos de trabalho são fundamentais a nosso ver, desde logo para promover uma interação maior entre as várias associações da PASC, mais de meia centena, e também para ir agregando novas associações. Ao longo deste ano entraram já 15 novas associações na PASC e algumas delas entraram na esteira destes debates que nós promovemos semanalmente. Estes debates são gravados e serão depois colocados nas plataformas PASC, nas várias plataformas PASC, e depois, naturalmente, serão difundidos e serão vistos, visualizados pelo nosso vasto universo associativo. Hoje temos connosco o Gerardo Lisboa, que é presidente de uma associação da PASC, é a ZOP, e desde logo, enfim, o que nós pedimos ao Gerardo, que entretanto convidou mais pessoas, o Rubén Mendes, da Ansol, que faz também parte da PASC, é que fala um pouco da sua associação, porque estas sessões também servem para isso, desde logo, para que nós nos conheçamos melhor, e essa era uma lacuna que nós detectámos. As associações da PASC conhecem-se muito mal, mutuamente, e, portanto, desde logo começarmos por aí. Depois peço também ao Ruben Mendes que fale da Ansol, que aqui representa, e depois, naturalmente, vamos falar do tema que nos congrega hoje, que tem a ver com o software livre, com esta nova sociedade de informação, que tem muito a ver também com a cidadania e com uma regeneração da democracia que todos nós almejamos. Dito isto, e agradecendo que tenham aceito o nosso convite, passo então a palavra ao Gerardo Lisboa. Boa noite a todos.
Meu nome é Rubem Mendes, realmente presidente da ANSOL e também fui um dos fundadores, já no ano de 2001, ok? Portanto, já vão lá muitos anos que a ANSOL anda aqui a defender o software livre e, efetivamente, como o Gerardo disse, só aceita como sócios pessoas individuais e daí a ESOP que representa empresas e a ANSOL portanto, defende os valores do software livre, mas através de pessoas individuais e portanto, todas a sua divulgação e defender os princípios do software livre. Temos tido várias atividades ao longo destes 20 e tal anos. Não sei, não queria também estar a tomar muito tempo agora, provavelmente terei a oportunidade de apresentar algumas destas iniciativas e daquelas que estão a decorrer agora, por isso agradeço desde já o convite. Ora, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Eu estou aqui a título individual, mas sou também sócio, e um dos primeiros sócios também da ANSOL, curiosamente. Estou muito envolvido com a comunidade Ubuntu e com o software livre e direitos digitais. Ocupo algumas posições agora, por exemplo, no Conselho da Comunidade Portuguesa do Ubuntu, sou um dos 5 membros, e sou também um dos 5 membros do Conselho da Comunidade Ubuntu a nível mundial. O software livre é de facto uma das coisas que marca a minha vida e não sei se faz sentido agora continuar a falar mais, não sei se é melhor dar a palavra a outra pessoa. O Gerardo é que vai conduzir a sessão, portanto, Gerardo. Bem, eu falo a título pessoal e, ao mesmo tempo, acompanho o trabalho do professor Renato Epifânio, mais na condição de orientando informal, sobre o pensamento de Agostinho. O tema de tecnologia me interessa, ainda que a minha pesquisa é em humanidades, no contexto da lusofonia, porque é uma forma de nos comunicarmos, e eu, particularmente, estive envolvido na abertura de um projeto universitário em Cabo Verde, que se pretendia, o projeto não foi autorizado, 100% feito em educação online. No momento no qual eu, por exemplo, tive contato com bastante questões ligadas à tecnologia open source, que era o nosso interesse para esse tipo de projeto. Então, basicamente, este é meu interesse de estar aqui ouvindo vocês. Obrigado. Não estamos a ouvir, Carlos. No caso, eu apresento o Carlos, que faz parte da direção da PASC, em nome de uma associação, porque a PASC, como sabem, tem só sócios coletivos, e neste caso o Carlos Magalhães está na direção da PASC em representação de uma associação, que é o MCD, Movimento para a Cidadania Democrática, sendo que o Carlos Magalhães também coordena com o Rui Martins este grupo de trabalho específico, o grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social. Boa noite. Eu sou membro aí da Associação Portuando, mas eu não estou representando, não entrei em contato com eles, então não posso fazer esse papel. E eu sou programador, eu estou trabalhando no laboratório de visão robótica e imagem na Universidade Federal do Paraná.
Eu tenho interesse na parte de software livre, que a universidade já defende a questão do software livre desde 95, 96. Ela é um grande protagonista nessa parte de software livre no Brasil. E com a questão, com o governo do Lula no Brasil, se espera-se uma reativação da parte do software livre, né? E eu interessado aqui nessa reunião para saber como que está aí a questão do software livre em Portugal.
Curiosamente, eu tinha aqui alguns pontos anotados para conversar e abordaste vários dos pontos em que eu ia entrar. Não só o aspecto do- de- da importância do software livre como parte da democratização, mas também a questão das contribuições, do tipo das contribuições, e, e eu ia ir mais longe ainda. Eu diria que é importante porque acho que, como seres humanos, temos o direito de, de, de poder definir o mundo, um bocadinho do mundo ao nosso redor. Claro que não o mundo todo, não faz sentido, porque todos estamos aqui no mundo e todos queremos coisas um bocadinho diferentes uns dos outros, mas neste caso, definir para onde é que vai a tecnologia, ou pelo menos a tecnologia que eu uso, ou a tecnologia que eu quero usar. Acho que existe esse direito e que faz parte da autonomia das pessoas, autonomia dos indivíduos. Eu acho que interrompi o Ruben, que o Ruben... Eu ia só mencionar 2 pontos. Por um lado, ia dar um exemplo da minha contribuição, que talvez tenha tido mais uso para o software livre. Apesar de eu ter algumas competências técnicas, não foi uma contribuição técnica. Isto é para complementar o que o Gerardo disse. Foi talvez uma tradução que eu fiz de um webmail, ou seja, de uma interface web para o correio eletrónico, que entretanto houve um dos ISPs, dos operadores, portanto fornecedores de serviço de internet nacionais em Portugal, que utilizavam esse programa e, obviamente, a tradução para o português estava lá e, portanto, houve muita gente a utilizar esse programa com a minha tradução, que lá está, para fazer uma tradução apenas precisava de pegar no inglês e saber falar português e conseguir fazer essa tradução. Portanto, essa é uma nota para complementar, que não é necessariamente contribuir para o software livre, não é obrigatoriamente através de contribuições muito técnicas. A segunda nota que eu queria deixar é dizer o que o software livre não é, porque é uma confusão muito frequente confundir software livre com software grátis. O software grátis não é necessariamente livre. O software livre não tem de ser grátis. E senão as empresas associadas da ESOP estavam tramadas, não é? Porque elas, obviamente, têm que fazer negócio à base do software livre e do open source, que depois podemos entrar, se quiserem, na discussão de diferenças entre software livre e open source. E, portanto, o software livre está mais relacionado com as tais liberdades que as pessoas têm de fazer as modificações ao software, de aprenderem, de estudarem como é que aquele programa funciona e de poderem alterar e distribuir as alterações. E o preço em si não é uma das condições para dizer se o software é livre ou não é. Enfim, eu também posso, enfim, posso intervir com todo o gosto. Aqui como um mero utilizador, e um utilizador não muito sofisticado, mas enfim, já que estamos no âmbito da PASC, e uma vez mais saudando todos vós, depois também gostaria de ouvir os nossos convidados brasileiros, até para perceber as diferenças que existem no estado da arte, digamos assim, entre Portugal e o Brasil, neste plano. Mas até que estamos em período eleitoral e tem-se falado muito, por exemplo, no voto eletrónico, que é uma coisa que, como sabemos, existe no Brasil,
e que não existe em Portugal. E é uma questão recorrente. Obviamente a tecnologia é uma coisa que, enfim, que altera o nosso mundo, a nossa vivência, a nossa convivência, para o bem e para o mal. Enfim, obviamente tem aspectos negativos, como tudo na vida, mas tem aspectos muito positivos. Enfim, eu tenho 50 anos, fiz há poucos dias, ainda vivi num mundo sem computadores e sem telemóveis, tal como aqueles que nós temos hoje. E hoje não consigo conceber, ou dificilmente concebo um mundo sem um computador, sem um telemóvel, enfim, sem muitas outras tecnologias que nós temos ao nosso dispor. E, portanto, nesse aspecto, só posso saudar as novas tecnologias e a evolução que tem existido. Mas pergunto-me, agora, enfim, é uma questão muito centrada até neste contexto de ordem política, como é que vocês veem, vocês que são os expertos nesta matéria, por exemplo, a questão do voto eletrónico, fala-se regularmente que as vantagens são óbvias, não é? Sobretudo, por exemplo, Portugal é um país com muita imigração e temos 2 círculos eleitorais, na Europa e fora da Europa, e há uma questão óbvia, não é? Pois há diferenças entre as eleições presidenciais e legislativas, mas são diferenças residuais. Só se pode votar por correspondência e é um processo, enfim, complicado, e compreende-se porquê, para não haver adulteração do sentido de voto, cada uma das pessoas, ou o voto presencial nos consulados, e em países, por exemplo, como a Austrália, em que os consulados estão a 200, 300 quilómetros do local de residência, é quase impossível, ou é muito difícil de votar. Obviamente que o voto eletrónico seria a solução óbvia, não é? A resposta imediata, se uma pessoa pudesse votar no computador ou no telemóvel, isso estava resolvido. E certamente que a margem de abstenção diminuiria substancialmente. Mas a questão que se coloca, e depois também gostaria de ouvir os nossos amigos brasileiros que aqui estão, fala-se, sempre que se fala do voto eletrónico, fala-se dos riscos inerentes a esse processo e da possibilidade, enfim, que será residual, mas que nunca será inexistente, da adulteração do sentido de voto. Já estamos num patamar em que esse risco seja completamente anulado, ou é sempre possível aldrabar, passa a expressão, aldrabar o sentido de voto das eleições, o sentido de voto de todos nós? Rapaz, você vai pegar numa treta aqui. Vou deixar o Cídio começar. Bem, eu não consigo falar do ponto de vista técnico, mas mais do ponto de vista político, né? A experiência brasileira com uma votação que usa uma urna eletrônica é ligeiramente diferente de um voto feito num aparelho e à distância. Então, em termos de controle desse processo, este objeto, urna eletrônica, ele foi muito questionado do ponto de vista político no Brasil. Faz parte de uma espécie de movimento parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, com o Trump, questionando o processo eleitoral. Aqui se construiu esse questionamento sobre esta tecnologia chamada urna eletrônica. E aí houveram várias, em termos políticos, públicos, várias demonstrações de segurança deste aparelho, um pequeno aparelho que você se dirige até um local, uma sessão eleitoral, e lá você faz o processo. Na última eleição, eu presenciei um pequeno problema, porque passou a se utilizar a digital como forma de identificação perante a urna, e eu estou numa região mais campestre, e não só esta, mas professores que trabalham com GIS tendem a perder a digital. Então, isso gerou um problema, porque tanto aqui pela comunidade mais agrária tiveram problema, porque são pessoas que trabalham com as mãos e não conseguiam ler. Então, houve um problema técnico em função do uso da digital. O processo de contabilização do voto já é antigo no Brasil e esse processo tem se mostrado seguro. Até então,
se tivesse sido objeto de uma instabilidade, etc., a disputa política certamente poria isso em público e seria desacreditado esse processo. Então, facilmente, aqui nós estamos com mais de 15 anos de uso dessa tecnologia. Eu não sei se até um pouquinho mais, já em 2000, Felipe, já tínhamos a urna eletrônica, mas 15 anos, a partir de 2005, com certeza. Dá um pouco mais de 15 anos. Então, essa é a nossa experiência e eu acho, assim, fabulosa, porque se ela fosse feita no papel, nas nossas dimensões, a possibilidade de falsificação era gigantesca. Se ela fosse feita num processo manual e recolher o papel, colocar num recipiente e ser depois transportada para um centro e contabilizada. Então, assim, visivelmente, no passado, era muito mais... enquanto índice de investigação, se nós pegarmos que era possível falsificar o processo eleitoral num passado do Brasil, nos anos 90 para trás, eu acho que será uma hipótese científica muito fácil de ser verificada como procedente, que era falsificado naquele sistema e hoje não é. Assim, a impossibilidade de ser feita hoje é atestada porque... E a prova, não como tecnólogo, mas como alguém que compreende um pouco da política, a prova é que se houvesse a disputa política, puxaria essa questão e, obviamente, seria inviabilizado o uso dessa máquina. Então, o teste da disputa, porque ela passou por esse período inteiro, é uma comprovação de que eu não entendo da tecnologia, mas que ela é fiável. Ela é confiável. E o questionamento que teve recente desse instrumento faz parte de uma outra questão política contemporânea das extremas-direita em questionar a licitude dos processos eleitorais, o que se mostrou também com certa dificuldade de levar essa ideia adiante. Se tentou fazer isso aqui no Brasil de modo muito forte nos últimos 5 a 6 anos, porém, mesmo sob este ataque, ela provou-se fiável, essa metodologia. E aí eu concluo. Sobre uma outra possibilidade de usar o telemóvel para fazer esse processo de votação, eu creio que nós, aqui no Brasil, usamos o telemóvel para operações bancárias, para uma série de programas do governo, e que são... programas do governo, por exemplo, que são muito sensíveis à possibilidade de uma falsificação para se aferir, por exemplo, ganhos de uma assistência social ou de coisa parecida. Então, nós utilizamos, assim, não vou dizer massivo, mas em larga escala, sistemas universitários, bancos e programas sociais do governo são possíveis de ser acessados pelo telemóvel. Então, nós já temos esta possibilidade em curso, já sendo usada há 5, 6 anos ou mais, e que seriam extremamente passíveis de falsificações, gerariam impactos econômicos. E, no entanto, tem sido utilizado. Mas nós não cogitamos ainda a possibilidade, não tenho contato com esse assunto, de podermos votar pelo celular. Eu, pessoalmente, não tive contato com este assunto. Basicamente, é isso sobre a urna eletrônica, o processo de cidadania do voto aqui no Brasil, na minha perspectiva. Posso falar um pouquinho? Eu posso falar um pouquinho mais assim na parte técnica do negócio. Então, a urna, ela evita fraudes pequenas, né, de algum, por exemplo, na questão de aberto do voto na mão, alguém que não votou em branco, o operador, o cara que conta, pode ir lá e marcar um candidato. Isso não ocorre. Questão de fraudes pequenas, de algum operador, em alguma cidade, alguma coisa assim, também é muito difícil. Existe a possibilidade de uma determinada seção da urna não ir muita gente e o operador votar
por aquelas pessoas. Só que isso está sendo resolvido com a integração da biometria. E existe uma verificação se existe muitos votos no final da urna, tipo, antes de fechar, já fica suspeito que aqueles 10 votos, e antes de fechar a urna, é um negócio fraudulento. Então, isso ajuda bastante. A questão da transmissão dos dados da urna até o servidor também não é o problema, porque antes de ser transferido, quem opera as urnas vai imprimir o saldo, o resultado das urnas, e aquele resultado vai bater com o site do TSE. Depois é possível pegar todos os resultados, fazer uma soma, ou deveria ser possível, né? Para você ir lá e confirmar que a soma do TSE, do Tribunal Supremo Eleitoral, bater com o resultado. Agora, o grande problema é que não é auditável se a pessoa votou em determinada pessoa. Existe dentro da urna um log em que ele vai guardando a sequência de votos, mas não garante que se a pessoa digitar lá um voto não vai para um outro candidato. E aí essa fraude só é possível se o pessoal do TSE, ou quem gravou o programa das urnas, gravou um programa diferente. Outro detalhe, o programa não é completamente aberto. O TSE, o Supremo, o TSE, o Tribunal Supremo Eleitoral, ele permite a vistoria do código, mas são 40 milhões de linhas e é um determinado dia que você vai lá e é indicado pelos partidos, ou cada partido pode indicar uma pessoa para fazer essa vistoria do código, e essa pessoa tem uma quantidade muito pequena para analisar o código. Não é assim, o código não está na internet disponível. E tem esse detalhe, que você não sabe qual programa foi gravado na urna. Então, se você digitar um número lá, não vai para um candidato X. E as urnas, ela é gravado no sábado, no domingo ocorrem as eleições, as urnas são preparadas no sábado, se não me engano, e existe desculpa, elas são validadas no sábado de manhã, ou sábado à tarde, existe um dia em que a pessoa pode fraudar as urnas. A validação é feita no sábado, depois dessa validação, alguém pode adulterar esse código. Ela não é feita no domingo das eleições. E essa é a grande discussão de como você garantir que a pessoa saber que teu voto foi realmente para o candidato que você votou. Esse é o grande detalhe das eleições. A nossa confiabilidade é que, normalmente, o resultado da urna sai idêntico, parecido com as pesquisas, o que se espera sair. E isso que a direita tem usado. O detalhe é que todas as eleições passadas foram usadas as urnas, então não tem como você invalidar umas eleições. O detalhe é que como os partidos estão muito próximos, está muito polarizada a questão, 50-50%, então cada voto conta e aí a direita utiliza da questão de fraude. A esquerda também poderia utilizar, porque em 2018 fraudaram as eleições tirando o Lula das eleições. O que não é nem fraude na urna, é uma fraude diretamente eleitoral. Mas é isso, passo a minha palavra.
Ruben, queres ir tu primeiro? Eu prefiro ser o último. Ok, eu posso só dar dois exemplos de em que dificilmente a tecnologia consegue resolver o problema de se poder fazer uma votação num telemóvel ou num computador, cada um em sua casa. Por exemplo, se me apontarem uma pistola à cabeça, certamente vou votar naquele partido ou naquele candidato que me disserem para pôr a cruz, não é? Embora isto seja uma coisa que provavelmente não se faz em larga escala, e portanto não iria provavelmente influenciar significativamente um resultado de umas eleições nacionais, mas já vejo com mais preocupação, por exemplo, comprar o voto. Ou seja, há várias pessoas que certamente por meia dúzia de tostões iriam vender o seu voto porque lá está, mais um euro é sempre mais um euro e efetivamente a abstenção iria reduzir drasticamente, mas isso seriam votos comprados, por exemplo. Lá está. E mesmo o voto em urna, e não quero falar do mal do software livre, longe de mim, antes pelo contrário, obviamente que tenho estes anos todos a defender o software livre, mas o código da urna, sendo a votação feita numa urna, com código que é publicado e que todo é transparente e toda a gente sabe o que está, em teoria, a correr naquela máquina, não é assim tão linear, porque a máquina pode ter sido adulterada, por exemplo. Não há, certamente, técnicos suficientes para estarem em todas as urnas para fazer uma análise exaustiva a todas as máquinas que, para garantir que elas não foram alteradas, por exemplo, por hardware. O código que foi lá posto pode efetivamente até ser o mesmo, mas o hardware que lá está pode ter sido modificado. Portanto, há tantas. Este é um. Se eu fosse fazer um ataque destes, provavelmente concentraria-me naquelas urnas em que a coisa se prevê ser renhida para fazer ali balancear ali naquela círculo eleitoral. Portanto, acho que existem problemas que nunca se poderão resolver só com tecnologia e continuo a ser defensor do voto presencial, eventualmente com urnas eletrónicas que existem, aliás, que imprimem um boletim de voto para o eleitor ver e o boletim entra automaticamente na urna e fica contabilizado eletronicamente e se houver necessidade pode-se depois comparar a votação registada eletronicamente com o número de boletins que foram também impressos numa impressora, mas que o próprio eleitor pode verificar que ele aparece lá à sua frente já impresso e que depois entra na urna. Portanto, assim já seria um sistema que me parece que acelera a obtenção dos resultados e guarda, portanto, um rastro em papel que é mais fácil de auditar. Ok, agora parece que é a minha vez. O Cídio disse algumas coisas que fazem muito sentido e que ele provavelmente tem razão em que de facto não houve nenhum ataque com sucesso, pelo menos, ao sistema de voto eletrónico no Brasil. E também é verdade que todo o sistema eleitoral brasileiro, como aliás é muito mais complexo do que o português, todo o sistema político também é mais complexo que o português, e tem desafios diferentes, até pela escala do país e por todas as circunstâncias geográficas do país. Eu não acho que a circunstância brasileira se transponha muito facilmente para a portuguesa por causa disso, ahm, mas tenho algumas dúvidas
a respeito da real qualidade do sistema, apesar dele até agora pelo menos aparentar ter sido robusto o suficiente. E as minhas dúvidas são porque, de facto, o sistema já foi auditado, é um facto, várias vezes já foram encontradas falhas pelos auditores, as falhas foram corrigidas, mas a população que teve a possibilidade de fazer auditorias sérias ao sistema é extremamente reduzida. E, por exemplo, nunca foi levada uma urna eletrónica do Brasil à Electronic Voting Village da DEFCON. E aí eu gostaria de ver o que é que acontecia, porque aí urnas eletrónicas de outros fabricantes, ao fim de alguns minutos, estavam a correr o jogo Doom. Um, é um. Exatamente. Obrigado, Gerardo. É preciso traduzir, é preciso traduzir. Sim, obrigado, Gerardo, por teres lembrado disso. Pronto, eu gostava de ver o que é que acontecia nessa circunstância. Ainda assim, como eu disse, a circunstância brasileira e a circunstância portuguesa e até a europeia é muito diferente e eu não gostava de comparar muito. Eu quero lembrar é que, por exemplo, nos Estados Unidos há um fabricante de equipamentos de voto eletrónico, a Diebold, que nós conhecemos cá em Portugal porque eles fazem máquinas de multibanco, que nos Estados Unidos foi condenada e banida durante alguns anos de fornecer máquinas de voto eletrónico. Portanto, isto não é um risco hipotético, isto é uma coisa que existe. Ora, a questão do voto eletrónico divide-se imediatamente, tecnicamente, em duas coisas: o voto remoto e o voto presencial com urna. O voto com urna é muito mais fácil de defender. Ainda assim tem os seus desafios e já lá vou a isso. O voto eletrónico remoto, que nos nossos computadores, os nossos telemóveis, os nossos tablets, tem um risco imediatamente de o software de votação eletrónica estar a correr num equipamento eletrónico e com software a respeito do qual quem desenhou o sistema de voto tem nenhum controle. Não há controle, não sabe o que é que está a acontecer ali naqueles equipamentos, pode estar a acontecer tudo e pode estar a acontecer nada. E sabemos nós também que a generalidade da população não tem competências suficientes para garantir a segurança dos seus equipamentos e tanto que a disseminação do malware é enorme. As pessoas caem em todo o tipo de ataques de engenharia social também. Portanto, eu estou a ver facilmente o direito de algumas pessoas a votar a ser retirado por pessoas que se querem aproveitar para votar na vez delas. Além disso, toda a rede de telecomunicações passa a ser também mais uma forma de atacar o sistema de voto. Portanto, há aqui uma série de riscos que fazem com que todos os especialistas que estudam este tema há muito tempo digam que não é viável haver voto eletrónico remoto, não é seguro, nem sequer vale a pena neste momento falar disso. O voto nas urnas, isso é algo que em Portugal já houve várias experiências, curiosamente. Desde os anos 90 que andamos a fazer experiências de voto eletrónico. É algo que as pessoas, muitas não conhecem, mas é verdade. O último foi nas últimas eleições, não sei se não foi nas europeias, se foi nas legislativas, não me recordo. Há um relatório da Comissão Nacional de Proteção de Dados que diz que o voto não foi sequer secreto, que é um dos requisitos elementares para o voto em Portugal, que é ninguém conseguir saber em quem é que nós votamos. E aqui, quero já agora dizer uma coisa, o Jorge disse que não é possível em Portugal, no nosso sistema de voto em papel, saber se o nosso voto foi contado.
Eu tenho de discordar um bocadinho, porque nós colocamos o voto numa urna selada. A urna selada está à guarda de várias pessoas e pessoas que depois vão contar os votos. Portanto, eu acho que há aqui alguma segurança sobre sobre se os votos vão ser contados ou não. O nosso voto pode vir a ser nulo, pode haver algum problema, mas não é particularmente. Não diria que não há garantia de ele vir a ser contado, ou pelo menos examinado. Um segundo que eu preciso beber água. O Ruben levantou aqui a questão da interferência com as máquinas. É verdadeira, é um risco verdadeiro. Ele acontece frequentemente naqueles ataques, naquela conferência que eu mencionei há pouco. A questão de garantir que o software é o software que foi gerado é difícil, e é mais difícil do que aparenta, e sabemos já há muito tempo que é possível, por exemplo, adulterar um compilador de software para que, a partir de um certo código, que aparentemente é perfeitamente seguro, gere um objeto que não é seguro. Portanto, o próprio compilador adultera. E se nos lembrarmos disso, e se lembrarmos também de todos os ataques recentes que têm havido aos várias componentes que são utilizadas para criar o software, portanto, aquilo que nós temos falado da supply chain na engenharia de software, que é o software que é criado por outros programadores para ser reaproveitado por múltiplos outros programas, de forma a reduzir a carga de trabalho de cada programador que desenvolve software. Há aqui formas também de introduzir problemas muito subtis, que só se manifestam em certas condições, e até mesmo o hardware físico. Ele não só pode ser adulterado e de forma permanente, até porque as pessoas estão sozinhas dentro da cabine de voto e já não sabe o que é que está a acontecer lá, mas há formas de adulterar e sem deixar sem deixar a máquina adulterada permanentemente, portanto, ser só no momento. Nós sabemos, por exemplo, que tem havido ataques que permitem interferir com o funcionamento das máquinas, utilizando interferências eletromagnéticas. É possível também extrair informação sobre chaves criptográficas e outras coisas importantes para garantir a segurança dos sistemas, ouvindo o som das ventoinhas que arrefecem os computadores. Nem todos estes ataques são muito práticos neste momento, é um facto, mas eles têm sido cada vez mais práticos. Nenhum ataque fica mais fraco, todos eles com o tempo ficam mais fortes, mais capazes de ser realizados e na prática. Portanto, com base em tudo isto, e com base na dificuldade das pessoas, de qualquer cidadão, compreender como é que funciona o sistema. Porque neste momento, agarrar uma caneta, fazer um risco num papel, ou 2 riscos num papel para fazer um X, a complexidade técnica é extremamente reduzida. Mas agora experimentem dar o mesmo nível de explicação do que acontece com um computador quando nós votamos. Como é que funciona o software, como é que funciona o hardware, tudo isso é preciso uma competência técnica que implica muitos anos de estudo, e neste caso estudo aplicado, e quando estamos a falar de coisas que têm de ser muito seguras, temos de falar também de criptografia e outras partes das ciências de computação e de matemática que não são nada simples até para quem está na área. E como tal, eu acho que não é justo exigirmos à população que aceite votar usando um sistema que de facto não compreende. Ele pode ter fé nele, mas não o compreende. Eu acho que é injusto. E também é injusto porque neste momento qualquer cidadão
pode estar nas mesas, pode ele próprio levantar problemas porque observou diretamente. E com um sistema de voto eletrónico, há aqui uma camada técnica pelo meio que impede isso. Portanto, além de que os próprios partidos, a maior parte deles não têm recursos para ter pessoas competentes para auditar ah, os sistemas. Há aqui acho que há aqui um problema do voto eletrónico como sendo realmente aceitável perante os requisitos da democracia. É uma posição muito forte que eu tenho, um bocadinho negativa, é um facto, mas como pessoa da área da tecnologia, eu acho que nem todos os problemas se resolvem com tecnologia. Hum, é claro que os problemas também são diferentes em contextos diferentes, portanto, a minha opinião é que em Portugal não deve haver voto eletrónico. Muito, muito bem, Diogo. Eu não queria, enfim, não queria monopolizar a nossa sessão à volta deste tema. Aliás, eu próprio tenho dúvidas. Eu levantei a questão, enfim, por causa do contexto em que estamos a viver, até para fazer a comparação entre Portugal e o Brasil, já que temos dois convidados brasileiros, sendo que, como o Diogo disse muito bem, e eu também o Ruben e o Gerardo, pronto, há o voto eletrónico, mas depois há grandes diferenças entre o voto eletrónico em urna e o voto eletrónico remoto. E depois eu compreendo perfeitamente essas diferenças, ainda sendo um leigo em informática, mas penso que foram muito bem explicadas essas diferenças. Obviamente aqui a questão da escala também faz toda a diferença, não é? Um país como o Brasil, num país como Portugal, ainda que o exemplo que eu dei nem sequer era para os círculos nacionais, era para os círculos da Europa e fora da Europa. Mas eu, por exemplo, compreendo, é fácil fazer as contas, não é? Nós vamos ter eleições em 10 de março. À meia-noite, 1 da manhã no máximo, temos os resultados. A última freguesia de Lisboa, em geral, é sempre a última a ser contabilizada, não é? No Brasil, são 200 milhões de pessoas, enfim, obviamente nem todos votam por uma questão de idade, mas estamos a falar de quantos votantes? São 150 milhões, para aí, números redondos. Obviamente, contabilizar em papel, ou seja, contar voto a voto em papel, pelo menos seria muito mais moroso, e o voto em urna eletrónica, ainda assim, obviamente que, desde logo na contabilização dos resultados, é um processo muito mais expedito e isso não é todo irrelevante. Enfim, obviamente, à escala estritamente nacional portuguesa, eu também acho que não se justifica, até porque eu acho que há uma solenidade no voto. O facto de uma pessoa ir a um sítio e haver esse aspecto solene de ir votar, eu acho que isso não é todo irrelevante, não é? Uma pessoa votar em casa enquanto está a comer ou está a fazer outra coisa, no telemóvel ou no computador, essa solenidade perde-se, ou podia-se perder em grande medida, eu acho que não é todo irrelevante. Enfim, mas dito isto, eu não vou, por mim o assunto está fechado, devolvo a palavra ao Gerardo e ele conduz a sessão para o foco desta mesma sessão. Peço desculpa, Gerardo, só um parênteses, mas achei muito interessante, quer o Gerardo, quer o Diogo, quer o Ruben, quer também o Filipe, enfim, que é um programador, portanto, o Cid nesse aspecto está mais próximo de mim, somos mais leigos, mas achei muito interessante e saudável e denota a vossa lucidez e inteligência. Pessoas mais ligadas à tecnologia sejam os primeiros a reconhecer que a tecnologia tem limites. Isso é muito, a meu ver, é muito saudável, é uma prova de lucidez.
Bem, Diogo, você é um cara que tem que ser vigiado, porque pelas dicas que você deu, o negócio é possível fazer muita coisa. Existia nos anos 90 um seriado de televisão que tinha um norte-americano chamado MacGyver, e ele fazia coisas miraculosas a partir de poucos instrumentos. Fiquei lembrando disso. Eu acho muito válido, eu acho que exatamente a gente poder conversar sobre esse assunto, tendo pessoas como eu que entende um pouco apenas de humanidades. E como o Gerardo apontou, quer dizer, o software livre também, eu sou objeto do software livre porque eu uso ele não como entendedor de tecnologia, mas como pesquisador, e é fundamental. Sobre essa questão da eleição, misturando cidadania e tecnologia, eu fico me perguntando que o processo de engenharia social, essa palavra da curto-circuito, mas vamos utilizá-lo, conhecemos a expressão, seria a forma de construção de segurança. Eu diria que a vida social não é segura em lugar nenhum. O que há são instituições que se ocupam dessa segurança. Às vezes, aqui no Brasil, uma percepção negativa nossa, de nós mesmos, tendemos a achar que existem políticos que são confiáveis, e que lá fora existem políticos que são confiáveis. E eu sempre digo, político não presta em lugar nenhum. O que a variação é que, em certos lugares, eles são mais vigiados do que em outros. Portanto, a ideia da segurança do sistema me parece a ideia de construção de engenharia social que produza esta segurança. O sistema em si, talvez nunca haverá um sistema 100% seguro, porque uma vez produzido por humanos, outro humano sabe como é o caminho do pão, né? Como a gente usa a expressão, como que foi feito. Quem entende do assunto consegue imaginar como é que foi feito. E quanto mais especialista, mais conseguimos imaginar mais rápido. Então, a segurança que nós alcançaríamos seria por essa ideia de uma engenharia social e não em si da tecnologia. E o sistema brasileiro, e eu concluo, talvez teria alcançado essa segurança, como eu te disse, havendo a possibilidade do opositor denunciar o outro que houve alguma coisa que, por exemplo, ao denunciar, ele se beneficiaria, quer dizer, isso no Brasil é, de certa maneira, garantido, nos últimos 20 anos, pelo menos. E aí haveria espaço para um grupo social denunciar que o outro, por exemplo, lesou ele. E aí a prova do nosso sistema, de uma certa robustez, eu, enquanto alguém que entende um pouco mais de ciências políticas, seria nesse sentido, né? Que houve terrenos para as disputas aconteceram. E aí, apesar dessa disputa durante esse período, e mesmo tentando demonstrar que seria um sistema injusto, não foi possível. E na esfera do direito, isso, até certa altura, foi garantida, né? Mesmo, como o Felipe citou, o processo do presidente Lula, e as consequências que geraram a partir de um processo jurídico, mas 6 anos depois, esse processo conseguiu ser desconstruído dentro do próprio sistema jurídico e portanto, se corrige aí um aparente desvio que tentou se fazer pela disputa meramente política. De todo modo, é um prazer ouvir vocês fazer as definições entre software livre não é de graça. Eu gostei das exposições do Ruben sobre o tema. E para mim, que sou pesquisador de humanidades, esta abertura do conhecimento ela é fundamental para se construir o conhecimento. E pelos meios mediados pelos sistemas eletrônicos, eu creio que isso se amplia as possibilidades. Eu desenvolvi atividades acadêmicas no nível da CPLP, sem sair aqui do Brasil. Apresentei trabalhos com outros colegas, fiz outros colegas fora do Brasil, no contexto da CPLP. E quando a gente pensa a ideia de mundo universitário da lusofonia, é assim, extremamente estratégico, oportuno a gente poder usar as tecnologias
para construir essas redes. E essas redes, elas são, primeiro que redes de seres humanos que utilizam esses meios, porque a rede em si não consegue gerar essa aderência. A gente consegue ir por uma lógica humana de relacionamento, montando e trabalhando em rede. E aí, esses meios têm sido, na minha especialidade de humanidades, muito importante. E que o conceito de aberto, para nós, tem sido fundamental. Poder acessar publicações, que basicamente é nosso material de trabalho, é vital. Nós não conseguiríamos comprar tudo que nós consultamos, por exemplo, o conceito de revista acadêmica aberta, que tem muito aqui no Brasil, é fundamental para a gente conseguir uma certa erudição, certas opções por certos temas, e por aí vai. O meu contato com o próprio professor Renato se dá online, e que foram orientações fundamentais para mim, livros que ele partilhou comigo, e que se não fosse por esse meio, a minha pesquisa teria limites, né? Eu, pessoalmente, já estive em Lisboa, morei em Paris um certo tempo, já sabia das notícias dos temas, mas a atual configuração e desenvolvimento depende 100% desta troca virtual. Então, a ideia de abertura e de software livre tem esse caráter que está impactando positivamente. Basicamente é isso. Obrigado a todos. Eu não vou voltar ao tema de voto eletrónico, porque eu conseguia estar aqui a noite toda a falar disto. E o dia seguinte também. Mas quero dizer que o software livre a mim moldou uma vida completamente. Eu comecei a utilizar software livre no meio da minha adolescência, mais ou menos. Isto significa que ele ainda veio tempo de influenciar a minha educação, a minha formação profissional, o início da minha carreira, aí com alguma insistência pessoal, porque o software livre ainda não era no mundo empresarial aceito como algo sério e como algo viável, mas isto que eu também comecei a trabalhar cedo. Mas agora é algo que é a norma, diria. É estranho quando se propõe um software que não seja software livre e normalmente em áreas de nicho. E por isso, tal como o Gerardo disse, eu gostava até de agradecer a alguns projetos em específico, projetos e organizações. Queria começar pelo projeto GNU, que foi onde foi criado o conceito de software livre, onde foi solidificado, porque o conceito se calhar já existia antes, só que não havia pensamento sobre ele. No projeto GNU, e que depois também passou a haver a Free Software Foundation, que vem do projeto GNU, como uma organização para defender e promover o software livre. Depois também gostava de agradecer a uma empresa, a Red Hat. A Red Hat foi a empresa que permitiu-me começar a utilizar software livre, pelo menos em grande escala, porque foi a primeira vez que eu consegui instalar um sistema GNU Linux no meu computador, com sucesso, e que me permitia de facto utilizar o computador. Portanto, é uma empresa a quem eu estou bastante grato por isso. Depois é o Firefox, o Mozilla Firefox, porque abriu-me a cabeça para o facto da necessidade de haver normas abertas, não só para o próprio software livre, mas para todo o software poder interoperar de uma forma justa. E queria agradecer ainda à Debian, porque eu comecei com Red Hat, mas depois, ao fim de alguns anos, mudei para Debian. Debian é um sistema operativo universal, portanto, uma alternativa ao Windows, tal como Red Hat e ao Mac OS X, mas que tem um objetivo de suportar o mais software possível e ser correr no máximo de plataforma de hardware possível, portanto, tem esse objetivo.
Depois o Ubuntu, que é a comunidade em que eu estou mais enquadrado neste momento, que pegou no Debian e tornou em algo que é mais fácil para toda a gente utilizar. Nessa altura eu já não precisava muito disso, porque já estava a dominar o software livre bastante, mas a verdade é que simplificou-me a vida imenso e permitiu-me trazer mais gente para utilizar software livre. E o projeto Biport, que é um projeto que desenvolve um sistema operativo móvel alternativo ao Android e ao iOS, baseado em Ubuntu, chamamos-lhe Ubuntu Touch, e que é o sistema operativo móvel que eu uso e que tem uma comunidade incrível de gente, que é uma comunidade pequena, mas que faz coisas incríveis, porque quando nos comparamos com duas das maiores empresas do mundo, a Google e a Apple. Portanto, é uma comunidade muito impressionante. Epá, e como agradecimento, acho que chega. Quero deixar aqui um desafio para o ano. Vamos tentar começar logo a utilizar uma plataforma de software livre para videoconferência. Aliás, até era interessante, creio, para os próprios membros da PASC ter, se calhar, uma plataforma comum, algo que estivesse sob o seu próprio controle, de forma a garantir a autonomia destas associações perante interesses que são interesses, se calhar, que são sempre, ou que não são sempre compatíveis com os das associações. E para já, pronto, vou dar a palavra a outro. Opa, eu como programador, basicamente, em última instância, eu sou pago para despedir pessoas, né? Então, eu sou pago para otimizar processos e a empresa que vai me pagar para fazer isso, ela está pensando em diminuir a quantidade de pessoas aí no trabalho. Então, a questão do software livre é de importância porque permite às pessoas terem liberdade e produzirem os seus próprios itens, né? Seja a parte de cozinha, seja em fazendas, ou indústrias, permite às pessoas produzirem. E a minha intenção é mover uma cultura em que as pessoas deixam de ser menos consumidores e produzirem mais. Principalmente agora, que eu também trabalho na parte da robótica. Hoje, a robótica está evoluindo muito e a quantidade de desemprego vai aumentar bastante. E a gente tem que lidar com essa questão de diminuir o trabalho das pessoas e de colocar essa tecnologia da robótica para serviço das pessoas, né? Como um militar brasileiro comentou, que a tecnologia é uma ferramenta, o importante é o bem-estar das pessoas, né? No outro sentido, na parte de geopolítica, um general brasileiro também comentou que o mundo, a base da guerra híbrida, é a divisão do mundo em 3 grupos de países. O bloco dos países do conhecimento, o bloco dos países industriais e o bloco dos países agrários. E existe toda uma guerra híbrida que impede países industriais ascenderem para o bloco dos países do conhecimento, segundo um general de brigada aí brasileiro, né? Nesse detalhe, o software livre ajuda ao prosperar o mundo como um todo, não criando classes ou não criando essas divisões, permitindo que se o brasileiro desenvolve algo, o africano também consegue aplicar essa mesma tecnologia, o chinês e o europeu, assim como o diante. Fora que o desenvolvimento tecnológico em software livre é muito mais rápido do que o proprietário. Eu trabalhei na Siemens por uns 4 anos. Na Siemens eu vi que existia um empecilho muito grande no desenvolvimento tecnológico, porque os projetos dentro da Siemens não se comunicam, não se compartilham informações dentro da Siemens.
Então, eu fazia muita coisa do zero, sendo que em outros projetos já faziam algo semelhantes. Justamente por essa ideia de mercado. Então, o software livre evolui muito a tecnologia, avança muito a tecnologia, se for através de software livre. E, claro, a robótica também, ela integra muita tecnologia e é de grande importância para a robótica manter o software livre. É isso. Finalizo minha fala. Agradeço aí a participação aí na reunião e agradeço aí o meeting, a reunião aí, o convite para a reunião. Valeu. Ok. Eu vou, não sei se isto vai aparecer depois, quem for ver o vídeo ou a gravação, mas eu vou partilhar aqui um link no chat sobre das nossas iniciativas, que na realidade é uma iniciativa que nós juntamos com a nossa, da Free Software Foundation Europe, que, ou melhor, o link que eu deixei aqui até não era aquele que eu queria, mas pronto. O link que eu deixei aqui tem a ver com ideias para a próxima legislatura, que já fizemos nas últimas eleições. Mas destas ideias, aí sim existe uma, talvez mais que uma, mas pelo menos uma delas que eu queria destacar aqui, que é um projeto da Free Software Foundation Europe, como eu dizia, que se chama Public Money Public Code. Tem a ver também com a cidadania, ao fim e ao cabo, que basicamente digamos, a ideia defende que se existe um investimento público, um investimento do Estado, que é pago com o dinheiro do contribuinte, que esse retorno desse investimento devia ser público também e não apenas ficar fechado, neste caso obviamente aplicado ao software, mas podia-se aplicar também a outro tipo de iniciativas. Eu posso dar um exemplo, isto pode ser utilizado de diversas formas, mas eu vou dar um exemplo de que me parece um desperdício do dinheiro público, que é um exemplo, como estou ligado à academia, ao ensino superior, que digamos que vejo isso todos os dias a acontecer. Portanto, as universidades, todas elas desenvolvem software, ou contratam alguém para o fazer, mas naquela que eu conheço, penso que é feito com funcionários da própria universidade para desenvolver um software para os serviços académicos, para tratar de tudo o que é processos académicos. Ora, todas as universidades, não só portuguesas como do mundo, têm esta necessidade, e todas elas reinventam a roda e estão a fazer, todas elas a investir dinheiro público para fazer um software que tem as mesmas. Porque nós vamos à Universidade do Porto, tem uma, vamos à de Coimbra, tem outra diferente, vamos à de Aveiro, tem uma outra diferente, e todas elas têm a sua diferente. E portanto, esta ideia é basicamente de defender que se uma delas publicasse o código que fez e tornasse esse código público, as outras poderiam também pegar nele e contribuir, e aquela que tomou a iniciativa de o publicar também iria ganhar com isso, não iria só perder, porque podem começar a pensar, nós é que vamos ter o investimento e depois os outros vão usar portanto, o nosso esforço e o nosso investimento e não têm nada e não vão trazer nada de novo. Mas isso não é verdade, porque lá está, se criar uma comunidade, pode haver retorno e as contribuições, as alterações, as melhorias que as outras universidades, neste caso, poderiam ser incorporadas no original. Eu estou a dar um exemplo de uma universidade, porque é um exemplo com que é muito claro, mas isto podia-se aplicar nas autarquias e em muitos outros, nos tribunais, repartições de finanças, etc., que muitas vezes têm desenvolvimentos, talvez as repartições de finanças não tanto,
os tribunais talvez também não tenham certeza os sítios e isso é tudo mais centralizado. Mas há certamente muito esforço duplicado e era muito simples de se resolver o problema, publicando todo este esforço como código livre, que aliás está a ser pago pelo contribuinte e não há razão nenhuma para não o ser. E assim termino, e obrigado também pelo convite. Gerardo, posso só acrescentar aqui uma coisa ao que o Ruben disse, no contexto que ele disse. Já que ele falou de reutilizar software, e já que estamos aqui no encontro da PASC, a Ansol desenvolveu um software de gestão de sócios e que é software livre. Certamente que ele será do interesse de mais associações. Portanto, acho que seria útil promover-se a utilização desse software e obter mais contribuições de mais associações. Muito bem, teremos todo o gosto em partilhar essa informação. E já agora, eu não quis interromper o Ruben, mas uma das missões, eu diria, primaciais da PASC, aliás, eu até costumo dizer internamente, isso por si só justificaria a PASC, eu acho que a PASC precisa de ser muito mais do que isso e está a ser muito mais do que isso. Mas se a PASC fosse apenas uma rede em que partilhasse informação de cada uma das associações, isso por si só já justificaria a própria PASC. E, portanto, quando há pouco o Ruben disse enfim, que há iniciativas da ANSOL, como o Gerardo da ESOP, enviem-nos, por favor, essa informação, que nós temos todo o gosto, até porque para nós é uma obrigação, a PASC difundir entre o nosso universo associativo o que cada associação faz. O que cada associação faz a nível de iniciativas, de eventos e também aquilo que disse agora o Diogo, a nível de software que possa ser benéfico para cada uma delas. Portanto, fica esse repto. Então já agora aproveito só para divulgar a Festa do Software Livre, que decorreu em outubro e será também em outubro deste ano, vai voltar a ocorrer e é uma grande festa em que está a ESOP, a Ansol, a Wikimedia e muitas outras comunidades, a Ubuntu, Portugal e muitas outras comunidades ligadas ao software livre que se reúnem no mesmo local, nesse caso Bem, será em Aveiro. depois enviem-nos também a informação por e-mail, que é mais fácil depois nós difundirmos. Com certeza. Muito bem. Eu, da minha parte, só gostaria de dizer o seguinte: foi um debate bem interessante. Aliás, estamos agora na parte final. O primeiro repto que eu fiz ao Gerardo foi fazer um debate sobre inteligência artificial, que é também um tema que está agora, enfim, por todas as razões. Aliás, e hoje alguma coisa do que falámos tem também a ver com isso, não é? Falámos da interferência humana, até que ponto as próprias máquinas, enfim, o próprio processo interfere em si próprio, e isso é a inteligência artificial. Mas, enfim, isso porventura será matéria para um outro debate, mas foi um debate muito interessante e agradeço muito ao Gerardo ter promovido esta sessão, ter convidado o Ruben, o Diogo, enfim, eu não convidei o Cídio nem o Filipe, mas ainda bem que eles apareceram. Foi um debate muito interessante.